Como criar uma aplicação full stack com inteligência artificial. Vamos criar do zero, linha a linha de código, a aplicação com back-end, front-end e se comunicando com a inteligência artificial. Nesse vídeo eu vou te explicar aí o passo a passo de como é trazer a inteligência artificial para suas aplicações. Então, já deixa aqui o like da confiança, inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho e comente aqui para que tenha engajamento esse vídeo. Esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para escrever a aula, para gravar a aula e editar. Então, me dê aqui esse vaso de confiança para que a gente possa alcançar aí milhares de views aqui com esse conteúdo, que vai ser um conteúdo bem longo. Então, já pega aí o seu café ou a sua água, seu energético e vamos escrever esse código linha a linha usando Node.js, Express, React e vamos utilizar o, a inteligência do Google Gemini. Aqui está o código pronto. Eu vou subir aqui, ó. Esse aqui é a parte de Node.js, né, de back-end. Então, vou subir aqui a aplicação, ó. Vou dar aqui, ó, Nodemon Index, para ele subir a aplicação. O servidor está rodando. E aqui eu vou subir a aplicação em React, né, que é o front-end. Aqui, ó. Vou dar aqui npm run dev. Então, tá aqui a aplicação, ó. E aqui eu posso fazer uma pergunta aqui ao Gemini. Então, aqui eu vou dizer aqui, oi, para ele, vou enviar aqui, ó. E vai digitar aqui, ó. Oi, vou perguntar aqui se ele fala português. Vou enviar aqui. Ele fala português sim, então. A nossa aplicação está se comunicando. O meu front-end, né? Ele se comunica com o meu servidor Node.js que a gente criou. Esse servidor, ele faz uma request, né? Uma requisição para o Gemini, a inteligência artificial. O Gemini responde ao back-end e o back-end ele devolve a resposta para o front-end. Você vai aprender a criar essa aplicação aqui do zero, passo a passo, com todos os atalhos que eu pesquisei aqui, tudo que você pode ter de gargalo. Então, você vai aprender aqui passo a passo a criar, beleza? Então, vamos criar aqui do zero comigo. Então, aqui, ó, eu criei uma pasta com o nome Chatbot YouTube. E nessa pasta eu criei uma pasta chamada back-end e uma pasta chamada front-end. Então, eu vou criar primeiro aqui, ó, o nosso back-end. Então, vou clicar aqui na pasta, vou abrir aqui o meu terminal e vou criar usando o Node.js. Então, vou iniciar aqui a aplicação. Dizer aqui, ó, npm init -y para ele responder sim. E aqui, ó, a gente criou o nosso text.json. Aqui eu vou dar um comando code ponto para ele abrir nessa pasta no VS Code. E aqui, ó, ele já abriu aqui a minha pasta. Então, primeiro, vamos começar essa aplicação full stack com criando, né, o nosso servidor com Node.js e Express. Aqui eu vou abrir o meu terminal, eu vou usar o terminal do próprio VS Code, né, como de costume. Vou botar aqui Git Bash. E aqui eu vou instalar algumas dependências desse projeto. Então, eu vou instalar aqui, ó, npm install, né, instalar aqui o Express, vou instalar o Express, depois vou instalar aqui CORS, eu vou explicar isso depois linha a linha, instalar também aqui, ó, o nosso .env. Não se preocupe, eu também vou explicar. Então aqui, eu instalei aqui, ó, as dependências, o CORS, o Express e o .env, né? Então, vamos criar aqui o nosso servidor Node, que é o nosso back-end, para fazer essa comunicação direto com a API do Gemini. Feito isso, eu vou criar aqui o meu app, né, ó, falei aqui, ó, app, eu vou criar aqui o meu servidor. Então, vou dar aqui, ó, o const, chamar aqui Express Required. Já vou logo também fazer chamadas, né,
aqui const, vou chamar água daqui logo. Por enquanto eu vou fazer só apenas isso, beleza? Depois eu vou fazer const app, vai receber as atribuições, né, do Express, para que a gente possa usar o Express aqui. Vou criar aqui, ó, a minha constante const, chamar aqui de porta. Eu vou usar a porta 4000 para esse exemplo aqui. E vou começar a usar, né, app.use. Vou dizer aqui que a minha aplicação vai usar o Express, por exemplo. E também a minha aplicação eu vou deixar assim, que eu quero mostrar a vocês alguns erros que vai dar durante aqui o nosso desenvolvimento. E aqui você já sabe de cor e salteado, né? Então a gente pode aqui criar uma rota, ó, app, por exemplo, ponto .get, vou dizer que minha rota que vai ser o barra. Esse barra aqui vai receber uma função, né? Vai ter rec e res, né? De resposta. E eu vou fazer aqui essa atribuição. Vou dizer aqui, ó, que o meu servidor, né, ó, vou fazer aqui res.send H1, H2, Jesus te ama. Feito isso, a nossa primeira rota está concluída aqui. E agora eu vou apenas fazer a escuta, né? Então aqui app.listening vai receber aqui a porta que eu vou usar, que vai ser a porta 4000, vai receber aqui a função que vai ser executada para depois ele ouvir essa porta. Então eu vou dizer aqui, ó, console.log servidor no ar na porta, por exemplo, aqui, nessa porta aqui. Feito isso, o nosso servidor Node.js ele já está funcionando. Então eu posso vir aqui, dar um ls aqui e dizer, ó, node, por exemplo, app. E aqui, ó, servidor já está sendo executado. Se eu vier aqui, ó, já está aqui, ó, servidor na porta 4000 está sendo executado corretamente. Isso aqui é o basicão, né? O básico, o básico. Você já deve saber como criar, certo? Agora vamos começar a fazer essa comunicação, né? Entre o Gemini com a nossa aplicação, a princípio aqui, um servidor Node.js. Bom, então vamos criar uma request, né? É uma requisição. Essa requisição, ela vai pegar um dado que o usuário vai imputar. Com base nesse dado que vai ser imputado, ela vai fazer uma requisição para o Gemini, né? A inteligência artificial vai nos responder e a gente manda isso para o nosso front-end. Então, vou criar aqui, ó, uma outra rota, né? Ó, app, vai ser aqui um tipo de rota post, né? Porque eu vou enviar dados nessa aplicação. Então, vou fazer aqui, por exemplo, barra chat. E neste barra chat aqui, eu vou fazer a minha requisição. Como eu vou trabalhar com dados de requisição, que eu não sei se vem ou não, então, geralmente, a gente trabalha com promises, tá? E aí a gente vai usar o famoso async await, certo? Aqui no canal já tem vídeo também explicando como funciona as promises e o async await, caso você não saiba como é que ele funciona, tá? Então, vou dizer aqui, ó, async, e aí segue a priori tudo igual, né? Vou dizer aqui, ó, rec, né? E res, né? Esse res é uma abreviação de request e response, nesse caso, certo? E aqui eu vou dizer que vai acontecer alguma coisa. Então, a mágica vai acontecer dentro dessa função. Primeiro ponto aqui que eu preciso fazer é capturar esses dados do usuário. E aí, como eu vou depender de um front-end para capturar, lá no front-end ele vai ter que dar um input, não é isso? Então eu vou conseguir pegar o name desse input e trazer para cá esses dados. E aí eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, chamada const use message. E isso que ela vai ser assim, ó, vai ser
REQ de requisição, né, porque é da requisição que eu vou pegar esse dado do usuário, que vai me vir via front-end, né. Vou dizer: "Ó, eu quero aqui o body, o corpo da requisição com o name". Qual é o name que tem aí? Nesse caso eu vou colocar aqui message, e lá no front-end também o input aqui, ó, no front vai ser name message, tem que ser igual, tá. Então, você como um programador full stack, tem que saber disso, né. Então, por aqui a gente já tira. E aqui é o seguinte, a gente pode fazer aqui a princípio, uma validação. Por quê? Porque não é legal que a gente faça request em um servidor com inteligência artificial ou qualquer outro, com, eh requests vazias, entendeu? Porque é recurso, demanda dinheiro, enfim, tudo hoje em dia é pago, né? Então, é interessante que a gente garanta no back-end que essa request não irá vazia. Como é que eu posso fazer isso? Com se. Então, vou dizer aqui, ó, se, certo? E aqui eu vou negar. Vou dizer aqui, ó, not, né, ó, use message. Ou seja, se não tiver nada, né, nessa nessa variável, eu vou fazer algo. Então eu vou dizer aqui, ó, return res ponto status, o status 400 ponto JSON, porque a minha comunicação vai ser via JSON, e eu vou dizer aqui dentro desse JSON que teve um erro. Então aqui, ó, propriedade de erro, por exemplo, e eu vou dizer que aqui, ó, nesse caso, input do usuário está vazio, certo? Uma vez feito isso, a gente entra na parte core, né, aqui da aplicação, que é aonde de fato eu vou fazer o meu servidor local se comunicar com a API da inteligência artificial, né, nesse caso aqui, a Gemini. Então vou dizer aqui, ó, eu vou trabalhar com try-catch, né, ó, try-catch. Eu vou colocar aqui esse carinha vai ser a parte legal, se tudo der certo, e essa aqui é a parte de erro, né. Então aqui dentro eu vou criar esse meu try. E aqui a gente precisa pausar um pouco para que a gente possa explicar como você tem que fazer uma conta lá no Google, por exemplo, para que você possa usar a API do Google, né? No caso aqui é Gemini. Aqui é a minha conta do Google, então você vai ter que acessar aqui, ó, aistudio.google.com. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Essa aqui é a plataforma, né, onde você consegue interagir, né, com as APIs do Gemini, por exemplo, tá? E aqui você pode também usar a OpenAI, nesse caso aqui, eu vou usar o Gemini. Quando você fizer a conta, logar, né, vai aparecer essa carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ó, logo de cara aqui, ó. É muito fácil, o Google deixou bem fácil pra gente. Você vai acessar aqui, ó, Get API Key. Vou clicar aqui nesse Get. Como você pode ver aqui, ó, eu já tenho uma chave criada, beleza? Já criei uma chave porque, como eu te mostrei na anterior, o, o projeto já funcionando, certo? Mas, digamos que eu não tenha, você aqui, ó, não vai ter nada aqui, ó. Então vai aparecer aqui sem nada. Então você vem aqui nessa opção, é óbvio. Eh, esse layout aqui ele pode mudar, né, o layout da página sempre muda, mas você sempre vai buscar a chave da API. Então tu vem aqui, ó, criar uma chave, né, ele vai perguntar aqui se você tem algum projeto, se você não tiver, você vai criar. E aqui eu já tenho aqui, eu vou fazer com esse aqui mesmo, eu já tenho aqui, e aqui eu vou dizer, ó, criar uma chave de API com o projeto atual. Vou criar, ele vai me dar aqui a chave. Lembrando que essa chave, ela não é para ser compartilhada. Então, assim que eu terminar aqui essa aula, eu vou apagar, tá? Porque isso pode gerar custos para mim depois. Então, não compartilhe
a sua chave com ninguém. As variáveis de ambientes não devem ser compartilhadas. Eu vou copiar aqui, ó, essa chave, beleza? E eu vou colocar aqui dentro aqui, ó. Vou colocar aqui dentro como se fosse um comentário. Eu vou deixar ele aqui, ó. Uma vez que você está em mãos essa API, vamos utilizar o nosso .env, que é um pacote, esse aqui, ó. O .env, ele é um pacote, ó, .env aqui, ó. .env. Ele é um pacote que nos ajuda a gerenciar as variáveis de ambientes, tá? Da nossa aplicação. Então ele nos dá um help aí bem legal. E aí ele diz aqui, ó, você está no .env, aí você cria um arquivo chamado .env e lá vai ficar todas as variáveis de ambiente da aplicação. E a gente vai conseguir acessar via processes.env. Então eu vou botar esse arquivinho aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Eu vou copiar ele aqui e eu posso já colar ele aqui em cima, ó. Tem que estar aqui em cima, certo? Uma vez que eu fiz isso, eu vou criar aqui no meu gerenciamento um arquivo aqui, ó, new ponto, tem que ser ponto .env, criar aqui em aplicação. Vamos voltar lá, ó, e ver que como é que ele cria aqui, ó. Ele cria dessa forma aqui, ó. A gente pode até copiar aqui e deixar aqui. Nesse caso, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou dizer que vai ser aqui, ó, API, ok, vou colocar aqui, ó, do Gemini, e aí eu vou aqui e vou pegar esse código, que ele é único, tá? E vou trazer ele para cá, sem essas aspas aqui, não tem aspas. Uma vez que eu faço isso, ó, eu pedi aqui, ó, para dar um console.processes.env, né? E aqui eu vou dar aqui, ó, um nome aqui, ó, esse carinha aqui, ó, ponto Gemini. Vou fazer isso aqui, stopar aqui o servidor e eu vou subir aqui de novo ele. Perceba que aqui ele conseguiu já imprimir a minha tela. Então, essa parte tá ok. Uma vez que eu fiz isso, eu posso vir aqui na minha aplicação e dizer o seguinte aqui, ó, eu vou criar aqui duas variáveis. Eu vou criar aqui, ó, const API, ok, e aqui eu vou dizer aqui, ó, processes.env.gemini API. Então agora eu guardei esse valor nessa variável aqui. Também eu vou guardar aqui outra variável, que é uma URL aqui, ó, const URL. E aqui também tem outro hackzinho do Google, né, do Gemini. Então vou abrir aqui, ó, o caso. Se a gente vier aqui, ó, no site, tá, da API, perceba aqui, ó, que ele me dá uma URL. É essa URL aqui, especificamente, que vamos fazer a nossa requisição. Então eu vou pegar essa URL aqui, ó. Perceba que aqui tem uma interrogação e a chave da API. Então eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou na minha aplicação agora. Eu vou ter aqui, ó, o class, né? Ó, eu vou usar o template string do JavaScript. E aqui. Perceba que nesse canto aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, é a opção de botar a API. Então aqui, ó, eu vou apagar, vou usar o template string do JavaScript. Eu vou dizer o quê? API key. Isso aqui vai montar a minha aplicação, né? A minha URL de acesso. Se eu mudar aqui, já muda aqui de forma automática. E agora eu vou partir para fazer de fato a minha requisição. Já tenho a minha URL, já tenho a minha API, que é a minha chave de autenticação, que me autentica ao usar a inteligência artificial. Agora eu vou usar aqui o meu fetch. Então vou dizer aqui, ó, const response de resposta. Vai receber aqui await, porque eu estou usando uma promises. Eu vou dizer aqui, ó, fetch. O Fetch API é algo nativo do JavaScript. Antes,
a gente usava muito o Axis, né? Mas hoje o Fetch já é muito bom, até melhor do que o Axis, né, na abstração. Então aqui o Fetch eu passo a URL que eu quero fazer a requisição, ó, URL de requisição, e depois eu passo um objeto. Esse objeto aqui ele pode ser escrito junto ou separado. Esse objeto vem com as características dessa requisição. O tipo da requisição, o tipo de cabeçalho, o corpo. Então aqui eu vou dizer, ó, método. Qual é o método desse, dessa request? E aqui vai ser tipo post. Aí você pode me perguntar assim, Alisson, como é que você decorou isso? Não decorei. Só por quê? Porque existe a documentação que está aqui, ó. Se eu digitar aqui Fetch API, já tá até aqui, ó. Então, você vem aqui e acessa e está tudo aqui, ó. É só você pausar aí o vídeo um pouco, né, beber uma água, né, e dar uma lida aqui, ó, porque está tudo aqui, ó, o método. E perceba que isso aqui, esse tipo de requisição, ela é padrão. Então, qualquer requisição, ela é padrão. O que muda é apenas a URL de chamada, certo? Então aqui tem, olha, o, é isso aqui que eu quero, ó. Eu vou querer isso aqui, ó, o tipo de método. Depois eu vou usar o body, para dizer que o body vai ser é, JSON, né? Também tem aqui, ó, o cabeçalho aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Eu posso até pegar aqui esse carinha aqui, ó, e copiar, literalmente, ó. Copiar aqui. Aqui é o header, aqui é o cabeçalho da, da resposta, né? Então vem aqui, ó, digo, ó, underline. Eu posso até deixar aqui tudo mais bonitinho aqui, ó, juntinho aqui, ó. Nesse nosso caso aqui, eu não vou usar esse tipo aqui, ó, de chamada. Eu vou chamar o que aqui? Esse tipo JSON. Então aqui eu boto o tipo da aplicação, que vai ser JSON. Depois eu venho aqui, ó. Perceba que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Na documentação, ó. Ó, tem aqui, ó. O body, ó. Ó que legal. Não preciso decorar, gente, isso aqui, tá? Tem aqui o body, ó. Do aqui, vírgula, porque é um objeto JavaScript. Do aqui o body. De que, ó, esse cara, essa requisição, eu quero que venha para mim como um JSON, né? Então, eu dou aqui um JSON.stringfire para ele converter em JSON. Nesse ponto aqui, existe um contratempo para gente, porque como é que vem esse tipo de dado da inteligência artificial? O próprio Google explica, ó, com esse cara aqui, ó, vem com um tipo contents que dentro desse contente tem uma parte, né? Parte. E aqui dentro desse parte tem um text. E aqui é que está o texto. É assim que a inteligência artificial te manda o arquivo. Então eu preciso é, meio que remontar isso aqui, esse tipo de escrita. Certo? Aqui já nos dá aqui uma, uma ordem, por exemplo. Então que vem como aqui, ó. Você até vem aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, na aplicação, ó. Vou deixar assim para que aí você possa ver. Aqui realmente eu gosto de ensinar passo a passo para que você possa entender o conteúdo o conteúdo, né? Não apenas copiar um código e colar, tá? Então aqui eu vou dizer o que aqui, ó. Eu copiei isso aqui, tá? Então eu vou dizer aqui, ó. Vou apagar até isso aqui, aqui no corpo. Então aqui no corpo vai ser aqui o seguinte, ó. String file vai ser aqui, ó. Primeiro vai ser um objeto. Vou dar aqui um enter. Que vai ter primeiro o quê? Primeiro vai ter o contents, que é o que tá aqui, ó. Igual, contents. Nesse contents, como ele é um objeto, ele vai ter aqui dois pontos, né? E aí ele diz, ó, dentro desse objeto tem um array, que nesse array tem um objeto que tem a propriedade parts, por exemplo. E que dentro de partes tem
um, um array com um outro objeto, que aí contém o text da mensagem. E aqui eu vou atribuir esse text, né? Eu vou enviar, né, para esse cara a mensagem do usuário, que vai ser qual? Vai ser use text. Então eu tenho que obedecer esse corpo aqui, porque eu vou enviar via JSON, eu tenho que obedecer aqui essa hierarquia que ele pede assim. Então, feito isso, tá feito aqui, ó, a minha requisição. É apenas isso. Uma vez feito isso, eu vou receber aqui os dados, tá, da aplicação. E eu vou dizer aqui, ó, eu vou criar aqui uma outra variável. Const data await. Vai receber aqui, ó, o response, já tudo transformado em JSON, tá? Então, eu pego tudo isso aqui que eu requisitei, a requisição virar para mim. E quando chegar aqui, ó, eu peço para que ele se transforme em livro. Aqui é um envio. Lembre-se disso. É como eu preciso enviar a requisição. E aqui eu pego a resposta da requisição, transformo em JSON e digo que eu vou trabalhar com data. É apenas isso, certo? A nossa requisição. E aqui a gente já pode até dar uma olhadinha nesse cara, se você quiser dar uma olhadinha. Mas antes disso, eu posso fazer aqui, ó, a parte de erro da aplicação. Eu vou dizer, nesse caso aqui, ó, eu posso já enviar aqui, ó, por exemplo, res, né, de reenviar, de resposta, vai ser um dígito que vai ser enviado, certo? E aqui, ó, eu vou enviar, vou chamar aqui, nesse contexto aqui, uma propriedade chamada, que vai ser aqui, ó, enviada. Vai ser enviado o reply, já com os dados, né? Ou, se não vier nada, né, desses dados, eu vou dizer que está sem resposta. Então aqui eu já fiz aqui um operador ternário. E aqui eu posso vir aqui nesse get aqui o erro aqui, ó, da aplicação. Então, ó, eu estou dizendo que a minha resposta, aí, Alisson, o que é esse reply aqui que você fez? Nesse caso, você não teria que fazer o data? Sim. Então eu posso vir aqui só para você entender um pouco é uma coisa que eu quero te explicar aqui. Então eu vou comentar aqui, ó. Eu vou copiar aqui esse cara, vou deixar ele guardado aqui, ó, bonitinho, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer aqui, ó. Olha, eu quero que você envie aí, é, não o reply. Eu quero que você envie aqui, ó, a data, tá? Tá aqui data aqui e data aqui, certo? Tranquilo? Vamos testar essa aplicação. E aqui é o meu erro. Como é que eu testo? Aqui, ó. Ele estava rodando, então eu vou aqui pausar o servidor, não é isso? E vou subir de novo aqui, ó. Servidor. Não deu nenhum erro, tá? E aí, agora para me testar, eu preciso de um front-end. Mas a gente pode usar aqui, ó, o Insomnia, que simula um front-end. Beleza? Então a gente usa aqui essa aplicação. Eu vou dizer aqui, ó, vou criar uma app request, um tipo post, a URL aqui. E aqui, ó, eu vou dizer que vai ser tipo JSON. Eu vou dizer aqui, ó, vai ser message. Lembra disso? O message aqui também, ó, tem que estar aqui, né? Entre aspas, que é um JSON, né? Aqui, ó, message aqui entre aspas. E eu vou dizer aqui, ó, um oi. Vou dar só um oi pra minha API. Dá um oi aqui. Se você tá ok, é para funcionar. Ó, então vou dar aqui o send. Ele disse que não pôde se conectar a um servidor. Deu aqui um erro. E aí, ó, lembra que eu mudei a porta? A porta é 4.000, né? Então, vou mudar aqui a porta, 4.000, e fazer aqui o send. Veja que deu um erro, né, ó. Deu um erro na aplicação. Um erro do tipo 500 aqui, ó. Então, quer dizer que foi erro do servidor. Ele não conseguiu entender o message. Então, a minha escrita aqui, ó, tá errada aqui, ó.
eu coloquei sem o M aqui, ó. Então, aqui tem que ser sem M também. Mensagem. Mensagem. Enviar aqui de novo, ó. E deu outro erro aqui, ó. Eu disse, eu tenho que salvar agora. Eu tô sem o Node.mo, né? Eu tenho que salvar aqui. E voltar aqui, ó. Vou subir aqui, ó, o meu servidor. E eu vou de novo aqui, ó. Ó. Mensagem. Mensagem. Oi. Dei aqui um oi aqui. Vamos ver se vai. Ó, ele não tá conseguindo ler o mensagem. Ele não tá conseguindo ler esse mensagem aqui, ó. E isso está acontecendo porque eu não disse ao meu Node.js que eu iria trabalhar com JSON. Então eu tenho que vir aqui, ó, dizer app.user. Vou dizer aí, nesse caso aqui, eu vou dizer que o meu Express, nesse caso aqui, meu Express, né, ponto JSON, irá trabalhar com JSON. Fazendo isso aqui, ó, eu vou vir aqui limpar o meu terminal, Ctrl L, e eu vou aqui, ó, voltou a funcionar, abre aqui meu Insomnia, e eu vou aqui fazer o message. Ele carregou aqui, ó, e perceba que ele me deu aqui, ó, a minha resposta. Então, ó, tá aqui o que eu queria te explicar. Perceba aqui, ó, que ele me dá a resposta que a inteligência artificial me dá é um data, ó, ele vem como um JSON, que é data, aí tem um ponto candidate, depois tem o parts, depois esse aqui, para chegar ao texto, ok? Então, eu preciso caminhar tudo isso aqui. Então, eu preciso fazer tudo isso aqui, ó, para que eu possa chegar nesse tipo de dado. Então, só o dado aqui, ó, eu não vou conseguir. Então, eu preciso vir aqui, ó, e fazer ponto candidate, depois ponto contents, certo? Depois o ponto parts, e finalmente, para chegar o ponto text, ponto text. Salvei aqui e vamos olhar se deu certo. Vou reiniciar aqui o servidor. Eu vou usar aqui o NodeMon, para que ele possa ficar atualizando, né? NodeMon app. Ó, subi aqui. Eu vou olhar aqui agora se eu conseguir trazer essa mensagem. Ó, e dá erro ao se conectar com a minha IA, certo? Porque ele não conseguiu, ó, fazer isso aqui, ó, tá? Ele disse que não achou, ó, o parts, por exemplo, tá? Ele não conseguiu achar esse cara. Então perceba que isso aqui é um problema que a gente tem. E aí a gente tem que achar uma solução. Não vou conseguir acessar dessa forma. Voltei aqui, ó, vou voltar aqui. Eu vou deixar assim e agora ele vai conseguir achar, ó. Beleza? Tranquilo? E aí, para resolver isso aqui, ó, eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, chamar aqui o reply, né, que é uma variável chamada reply. Eu vou acessar aqui, ó, os candidates, ponto. Isso aqui, ó, esse carinha aqui, ó, é para ele concatenar, para ele quebrar a linha, E aí eu vou acessar o array, e aí eu vou acessar até o text. Fazendo isso aqui, ó, eu vou dizer que vai ser aqui reply e reply. Salvei aqui, ó. Vamos lá ver agora a mensagem agora. Consegui pegar só o reply. Beleza? Feito isso, o nosso back-end com inteligência artificial está finalizado.
Agora vamos agora para a parte do front-end da aplicação. E aqui para lembrar, se você quiser aprender JavaScript, React, Node.js, a criar aplicações full stack como essa, eu vou deixar aqui o link do curso Full Stack Turbo. É um curso com acesso vitalício para que você possa aprender tudo isso aqui mastigadinho, passo a passo, com essa didática de explicar o porquê das coisas, o acesso vitalício. Eu vou deixar aqui, ó, o comentário fixado também com o link do curso Full Stack Turbo da Zipcode. E aí, bebeu sua água? Beba aí e vamos pro front-end. Então eu vou aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu amigo Vite, né? Vite.js. E vou criar aqui com o React, certo? Para eu criar aqui com React, basta aqui dar o npm create vite @lesson. Então eu vou aqui. Eu vou voltar aqui, ó, a minha aplicação aqui. Tá, eu vou minimizar aqui, minimizar isso aqui. E vou aqui, ó, na minha pasta. Eu vou aqui no meu front-end. Eu vou aqui na pasta front-end, né? Eu vou aqui conciliar, terminal. Eu vou aqui, ó, dar o vite create. Vou dizer que vai ser esse aqui mesmo, nome. Vai ser aqui, ó, React. Eu vou usar aqui o React SWC, que é mais rápido. E aqui tá aqui criado. Aqui, ó, o vite, né? Então aqui, ó, cd vite. Vou entrar nele. Vou dar aqui o npm install. Ele vai instalar aqui a aplicação. Instalou aqui a aplicação. Eu vou dar aqui um code.run. Ok? Agora mudei a chave, né? Vamos criar aqui agora nosso front-end. O back está criado. Já está se comunicando com a API. Então aqui o CRC está aqui, ó. Abre aqui o terminal, ó. New terminal. Abre aqui no bash. Vou usar aqui o meu git bash. Eu vou dar aqui, ó, npm run dev. Tá aqui a minha aplicação React. Eu não vou usar nada disso, tá? Então aqui eu vou enxugar a minha aplicação. Vou tirar aqui o CSS. Não vou usar CSS nenhum na aplicação. Vou deletar aqui esse CSS. Também vou deletar aqui esse CSS. Não vou querer CSS nenhum. E eu vou também tirar isso aqui, ó. Vou guardar aqui. Jesus te ama. Também vou tirar aqui essas logos aqui, ó. Vou deixar aqui sem nada aqui, ó. Limpinho, bonitinho, ok? Feito isso, ó. Abrindo aqui, ó. Tudo aqui, tudo carregado, bonitinho aqui, ó. O nosso vídeo aqui. Deu um erro aqui, né? Também vou tirar isso aqui. Ele disse que o main tá ok, ó. Vou salvar aqui o main. E aqui eu vou aqui, ó. Tá aqui a minha aplicação. Então eu vou deixar aqui tudo limpinho, para que a gente possa criar do zero a aplicação que vai se comunicar com o nosso back-end, que se comunica com a inteligência artificial. Nessa aplicação aqui, eu vou usar o Axios, para que fique um com Axios e outro sem o Axios, tá? Então vou instalar aqui ele. npm install Axios. Lembrando que o Axios é a mesma coisa do Fetch, não muda nada. Então vou criar ele, vou criar o front com Axios, você vê as diferenças, tá? Então é isso. Feito isso, eu vou começar aqui a trabalhar. Vou trabalhar aqui, ó, no meu app, tá? No meu app, eu vou começar a vou usar aqui muito user states e eu vou usar aqui, ó, nesse carinha aqui, eu vou criar aqui as variáveis, né? E eu vou usar user states, então eu vou usar aqui as variáveis. Vou criar aqui essas três variáveis. Então, como você sabe, né, o React usa os hooks, né, e os states para inserir através de funções. Você não
você não atribui a uma variável, né, um valor, você usa uma função para essa função atribuir. É o princípio de imutabilidade lá da orientação objeto, que está aqui intrínseco no React. Então, vou criar aqui, ó, cria aqui a variável message, a variável input e a variável loading. E para essas três variáveis, eu uso as funções para inserir dados. É que iniciei a message, ela é um array, o input faz em vazio por enquanto, e o load falso. Então aqui, ó, eu vou criar uma função, porque eu vou pegar os dados do usuário, né, aqui do front-end, e vou enviar esses dados via post para o back-end, beleza? Então eu vou criar aqui, ó, uma função, chamar aqui a const, chamar aqui essa função de send message, ou seja, enviando mensagem, né? Vai ser aqui, ó, um async, eu vou trabalhar com async, e eu vou dizer, ó, que essa função aqui, ó, vai ser um iron function aqui, e vai estar aqui. Primeira coisa, eu vou também aqui me assegurar que este dado não irá ir para o back-end vazio, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, o mesmo princípio de validação. If, ó, if, vou aqui, ó, imputar, nesse caso aqui, pegar aqui, ó, o input, né, aqui, ó, a variável input aqui representa o dado do usuário, ponto trim, ou seja, eu vou limpar todos. Eu vou fazer aqui uma limpeza, né, de espaço, né? Eu já deixo bem formatado nesse caso. Eu vou dizer, ó, se não vier nada aqui, eu quero que você não execute mais nada. Se aqui não tiver nada, você para aqui a execução. Uma vez que eu fiz isso, se não vier nada aqui, o código não funciona. A partir daqui já para, já manda eu parar a função. Se continuar, isso quer dizer que existe uma mensagem. Então, eu vou criar aqui, ó, const, chamar aqui a mensagem de use message. Eu vou enviar aqui como vai ser o que aqui? Um objeto. Lembre que lá é objeto. Então, eu vou dizer aqui, ó, que nesse objeto vai ter a propriedade send. Será aqui, ó, o use. Beleza? Esse use vai ter também propriedade text, vai ser nosso input. Input. Então, eu tenho aqui o usuário, né? Vou capturar o usuário e o texto do usuário. Que vai ser, eu vou pegar só o texto, né? Realmente ali. Feito isso, eu vou lhe dizer aqui o seguinte, nesse cara, eu vou já enviar a mensagem, tá? Então, eu já vou pegar esse dado aqui, ó. Esse dado aqui que contém o valor do usuário que ele digitou lá no nosso front-end e vou enviar, guardar em message, certo? Vou fazer message e vou dizer, ó message. Eu quero que você guarde aí também os valores anteriores, não são os atuais, mas os anteriores também, para ter aquele contexto, né? E eu consiga manter ali eu não apague a mensagem, né? A mensagem anterior, ela fique, ela concatene. Então, eu vou dizer aqui, ó, prev, né? Ó, vou usar aqui a variável prev aqui e vou dizer, ó, que essa cara aqui, ó, vai ter uma função com prev e vai ter aqui, ó, use message. Na prática, eu estou aqui só apenas espalhando. Isso aqui é um tipo de operador destructuring da JavaScript, lembra dele? Então, estou aqui usando ele aqui para que a gente possa popular com os dados anteriores, nesse sentido aqui. Feito isso, uma vez que eu fiz isso aqui, eu vou limpar o meu, o meu input, né, ó. O meu input, vou limpar aqui, ó, set input. Eu vou dizer que vai ficar limpo de novo. E vou pedir para a variável
set load, dizer, ó, agora mude para verdadeiro, porque a mensagem já chegou, né? True, já chegou. Feito isso aqui é meio que padrão. Eu vou fazer a requisição. A requisição, eu vou usar aqui o quê? O try catch de novo. Mesma coisa aqui, ó. O try catch aqui, tá? Dessa vez eu vou usar com Axis. Nesse try catch aqui, eu vou fazer o quê? Eu poderia também repetir, mas eu vou fazer diferente. Vou dizer aqui, ó. Já de cara aqui, eu vou dizer aqui, ó. Const response vai ser o quê? Await, é o mesmo princípio. Aí que vai ser axis, ponto, né? Post, igual o fetch lá. Fiz aqui, já importei aquele aqui, ó. E aqui eu passo o quê? A URL. Nesse caso aqui, a minha URL aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. Tem que ser igual, ó. Eu passo aqui. Eu poderia criar uma variável? Poderia, mas eu vou fazer aqui em diferente porque você começa a aprender também que também existe essa possibilidade. Feito isso, eu vou dizer aqui, eu vou passar o objeto, né, ó. Isso aqui vai ser o objeto message, lembra que lá é message, que vai ser o input. Então, estou passando o input aqui, ó. O dado do usuário, que tá input. Feito isso aqui, já acabei aqui o meu response. Já acabei aqui. Agora, já vou aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, ele envia a requisição para com o post para essa URL aqui com o meu dado. E aqui eu vou criar agora a parte da resposta, né? Como é que eu vou pegar essa resposta e enviar para a renderização. Então, eu vou chamar aqui, ó, variável const, por exemplo, boot, chamar aqui de boot message, nesse caso. Aí vai ter aqui o quê? Vai ter aqui a mesma coisa, nesse caso aqui. Vai ter aqui, ó, o send lá, ó, send. Chamar aqui send aqui, ó, de boot. Para, para, né, a gente vê o que é o boot e o que é o usuário na renderização lá. Vou dizer aqui, ó, que vai ser text, ponto, lembra, data, aí vem um data lá, ponto, o que lá, reply, lembra dele? Vai vir igual esse data aqui, vai vir igual, beleza? Por enquanto, e aqui falta o text, né? O text aqui, aí fala, vem aqui. Então aqui eu estou construindo a mensagem do usuário. Estou pegando isso aqui, tudo aqui que vai vir de lá, colocando em text, ok? Dentro do objeto boot mensagem, certo? Depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, para que eu não perca as mensagens anteriores. Só que nesse caso aqui, eu vou fazer ele usando o meu boot, né, boot mensagem, boot message. Ok? Então, essa aqui é a parte do try. Aqui é a parte do try. Caso de algum erro, né? A gente dá aqui o cat aqui, ó. Caso de algum erro, a gente dá aqui o cat. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pegar isso aqui, trazer para cá. Porque aqui vai ser o erro. Eu vou enviar para o usuário esse erro vem a renderização da React. Então, eu vou dizer aqui, ó, send message, veio aqui a mensagem do anterior, né? Não perder a anterior e a mensagem aqui, ó. Então, eu vou até aqui dar um enter aqui nele aqui, ó. Eu posso até dar um enter aqui e dar um enter aqui e deixar ele assim. E aqui, eu vou dizer aqui, nesse caso, deu erro, né? Vírgula. Aqui eu vou criar aqui esse outro objeto aqui, ó. Vou dizer aqui, ó, que send boot e o text dele, né? Nesse caso aqui, ó, deu erro. Erro ao se conectar com a IA. Aí eu vou guardar esses dados aqui nesse message, porque eu vou mostrar o erro ou
a mensagem do usuário. Então, tenho que enviar ele por aqui também, tá? Tenho que enviar ele por aqui. Feito isso, acabou isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e deixar assim, ó, tudo assim. E vou dizer aqui, ó, find, eu vou dizer, ó, set load passa a ser falso, porque a conexão terminou e acabou. Ok? Então, essa é a minha chamada, a minha requisição. Agora, eu preciso criar uma função, né, aqui, ó, para capturar na tela. Então, vou criar aqui, ó, nesse caso, const, vou criar aqui, ó, handling case, é isso. Vai receber aqui a opção evento, né, ó. E aqui eu vou dizer o seguinte, se if, né, então, se o evento, ponto, key, for igual a enter, então, a enter, eu quero que você envie a mensagem. Ok? Então aqui é como eu vou capturar a mensagem. Poderia ser enter, poderia ser clique. Então, nesse caso aqui eu vou monitorar o meu enter, certo? Feito isso aqui, ó, eu vou agora para a parte de chat, né? De realmente renderização. Então, vou criar aqui o nosso ID aqui, ó. Vou dizer aqui, ó, div aqui, H1, vou dizer aqui, ó, chat da Tips Code com IA. Depois disso aqui, ó, eu vou abrir aqui outro div aqui, e nessa div aqui eu vou colocar as respostas. Como as respostas é uma array, né, ó, aqui, ó, é um array, eu vou usar o map, né? Tem que usar aqui o map para que eu possa renderizar esse array em tela, certo? Então eu vou aqui, ó, abrir aqui a interpolação. Eu vou dizer aqui message.map. Aqui eu vou renderizar aqui chamar aqui de MSG e o index, né? Chamar aqui de que vai ser aqui, ó, a minha função map. E aí nesse caso aqui eu vou fazer para cada resposta, eu vou criar uma div, né? Para que possa ficar bem divididozinho, esse chat ficar bem organizado. Então aqui eu vou criar uma div aqui, ó. Aqui já é a parte de estética, né? Do nosso código, né? Nesse caso. Então eu vou criar aqui, vou usar aqui a minha key padrão, que o Java, o React pede, né? Eu vou dizer que vai ser o i, porque como é um array que eles têm identificação, né? E aqui eu vou usar também, aqui eu posso usar aqui um P, né, de parágrafo. Então eu vou dizer aqui, ó, que nesse P eu vou enviar o meu MSG, ó, ponto send, né, ó, que é o tipo da coisa. Eu vou dizer aqui, ó, se esse cara aqui é user, lembra que lá tá, ó, ele pode ser bot, ó, bot, você tem um bot pode ser user. Se ele for user, né, isso quer dizer que é o usuário, que é a gente, né? Então, vou dizer aqui, ó, nesse caso, usar aqui o ternário, vou dizer aqui, ó, que é você, que é a gente que está falando. Se não, é a IA, né? A inteligência artificial. Aqui nesse ponto aqui, eu digo que vou renderizar aqui, ó, em sg.text, certo? Feito isso aqui, a nossa função aqui está finalizada nesse sentido aqui, tá? E aqui eu posso dizer também, ó, deixa eu só delimitar aqui, que tá bem aqui organizado. Aqui eu vou dizer, ó, caso não aconteça nada, vou mostrar aqui o load, né? Com o IA com a condicional aqui, eu vou dizer aqui, ó, div, vou pedir aqui, ó, digitando. Essa parte aqui é a parte da minha renderização. Agora eu vou criar a parte do meu input, né? Então aqui, ó, eu vou criar aqui, ó, o input, que é onde eu vou capturar o usuário. Tá? Input aqui.
vai ser um input do tipo text, né? Então vou dizer aqui, ó, também aqui, please hold, digite sua pergunta. Vou dizer que value vai receber aqui input, né? Então o gerenciamento de estado vai ser via React. E eu vou fazer aqui o meu onChange, né? Que mudou, né? E então chame a função o send input, nesse caso, pegando o evento ponto target, né? Target ponto value, o valor, né? Intrínseco. Fazer funcionar a keydown, usar aqui ó, on keydown. Eu vou pedir para ele fazer handling. Depois disso, né? Que eu fiz isso aqui tudo. Você pode também fazer assim, ó. Então fica, ó, organizado, né? O código. Você pode deixar tudo com esses passos assim, ó. Ficar assim, nesse sentido aqui, ó. O input aqui. E também aqui ó, o keydown. E deixar o seu coisa assim, né? Aí, nível de organização, é você que vai decidir como você deixa o código. E aí, depois disso aqui, ó, eu faço o meu botão aqui, ó. Botão aqui, ó, de enviar. Aqui o meu famoso on click, né? On click, opa, on click aqui. E aqui nesse on click eu vou enviar o send message de enviar. Salvei aqui. Vamos agora fazer aqui funcionar aqui. npm run dev. Ó, o vídeo aqui funcionou. Deixa eu comentar aqui minha aplicação, ó. Tudo ok. E aqui eu vou digitar aqui um oi. Oi. Dá aqui um oi. Nada aconteceu, ó. Deu um erro. Vou aqui no inspecionar. E eu vou aqui ver o que foi que deu de erro. Eu gosto muito de mostrar os erros porque acontece, né? Então veja aqui, ó. Ele disse que não conseguiu, ó, por causa das políticas de CORS. Lembra do CORS do backend que eu instalei? É isso aqui, ó. Ele, né, são as URLs, né? As políticas de URL que vão ter acesso. Então, para matar isso aqui, eu vou ter que ir lá no meu backend agora. Abrir aqui meu backend, que tá aqui, ó. E eu vou pedir para que ele faça esse CORS aqui funcionar. Como eu já instalei ele aqui, ó, é simples agora. Eu vou apenas fazer aqui, ó, app.user e eu vou dizer que eu vou usar os CORS liberados, ok? Feito isso aqui, eu vou de novo aqui salvar e eu vou renderizar. Vou botar aqui só um oi, por exemplo, fechar a aplicação. Ó, digitando, ó, como você viu que ele começou a digitar, aquele aqui, ó, bot, né, message is not undefined, ele não conseguiu achar, né, a requisição foi feita, só que ele não conseguiu achar aqui a mensagem, ó, no front-end não deu nenhuma, no back-end não deu nenhum erro, né, ele não está usando a resposta, né, ó. Então aqui, ó, tem que ser aqui, ó. Então, eu quero atribuir aqui a resposta. Response ponto, né? Senão, não tô enviando nada, né? Então aqui é bom que você, ó, pausa aqui o vídeo, ó, e olhe cada linha de código que a gente escreveu, beleza? Caso você esteja fazendo comigo, né? Ó, olha aqui o código, ó, tá? Linha a linha, para que você possa ver que tá igual, né? O código. Então vamos testar aqui, ó. Minimizar aqui, ó. Testar aqui, ó. Digitar aqui um oi, por exemplo. Já harmonizei o oi aqui, ó. Enviar, ó. Digitando. Oi, tudo bem? Conhece a Tips Code? Tips Code. Ó. Conhece. Beleza? Então, perceba aqui, ó. Que a gente dividiu aqui, ó. Enfim, agora isso aqui é apenas. Você pode até melhorar aqui esse código. Ok? Mas
Ufa, acabamos aqui a aula, criamos o back, o front, a IA, conectamos aqui. Então, é por aqui que você consegue fazer muita coisa. Espero muito que você tenha conseguido compreender essa aula bem. E, cara, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você quiser ser meu aluno, o link vai estar aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Valeu!